Boa noite, meus irmãos. Que a paz esteja em nossos corações. Graças a Deus. É com muita alegria, eu já estou ficando, a gente sempre fica muito feliz quando tem a oportunidade de falar de Jesus, quando temos a oportunidade de falarmos do seu Evangelho, das suas lições imorredoras. E, evidentemente, o tema da noite de hoje, ele nos concita a uma reflexão mais aprofundada das relações familiares, que são a parentela corporal e a parentela espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos ampare na noite de hoje. Graças a Deus. Naquele dia, o mestre se encontrava em uma casa junto aos seus apóstolos e uma multidão de discípulos que o cercavam comumente, de modo que eles não conseguiram terminar a sua refeição. Ouvindo isso, os seus familiares, sua mãe e seus irmãos, foram procurá-lo, porque tinham que prendê-lo, pois achavam que ele havia perdido o seu espírito. Isto é, Jesus, na concepção dos seus familiares, havia ficado louco. Ouvindo isso, os seus familiares se dirigiram até o local onde o Mestre Jesus se encontrava e solicitaram a sua presença fora daquela residência. Os seus discípulos chegaram para Jesus e comentaram: Senhor, sua mãe e seus irmãos se encontram aí fora e o chamam. E Jesus, olhando ao seu redor, disse: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Em verdade vos digo que todo aquele que cumpre a vontade de Deus é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã. Nesse momento, meus irmãos, Jesus, ele transforma todos nós, a humanidade inteira, numa grande família espiritual, rompendo os laços da consanguinidade. Naquele momento, Jesus abre isso. Não que ele não respeitasse a sua mãe, não que Jesus não amasse os seus familiares. Nós vamos ver no final da sua trajetória terrena, nos seus evangelhos, os evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus, no momento da sua crucificação, entrega a responsabilidade de sua mãe ao seu apóstolo amado, João, o evangelista, que era considerado o discípulo amado de Jesus. E diz: eis aqui a tua mãe, mulher, eis aqui o teu filho. Então, naquele momento, Jesus transfere a responsabilidade filial para João. E nós vemos também, e aí temos que ter muito cuidado em relação à posição de Maria ao seu filho, Vamos defender a Mãe Santíssima também, porque senão fica aquela impressão que Maria achava Jesus um louco, que os seus irmãos, que a família não apoiava. Vamos lembrar das bodas de Caná, em que a própria Mãe Santíssima solicita a Jesus que opere o milagre da transformação da água em vinho. Então, nós somos sabedores com esses fatos que Maria sabia da mediunidade extraordinária de Jesus e o reconhecia como o mestre, assim como na anunciação da sua gravidez: eis aqui, Senhor, a tua serva. Então, só para desmistificar um pouco, pelo mau entendimento das traduções, de que não, Maria não apoiava Jesus, que os seus irmãos não apoiavam Jesus. É só uma figura que foi utilizada no Evangelho. Então, quando Jesus, ele coloca: eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos, ele está falando exatamente da família espiritual. E é o que nós vamos ver nessa passagem, em Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50, que nós acabamos de relatar. Se aprofundando mais no Evangelho, notadamente no capítulo 14, no item 8 e 9, nós vamos encontrar
o grande codificador do Espiritismo, Allan Kardec, tecendo comentários sobre as famílias por laços corporais, isto é, as famílias por laços de sangue, da consanguinidade. E lá, os espíritos, orientando Kardec, nos dizem que as famílias por laços corporais são frágeis como a própria matéria e acabam com o tempo, muitas vezes se desfazem moralmente já na existência atual. E nós, meus irmãos, vemos isso todo dia. Tem um ditado que diz, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. E as problemáticas vão trocando de endereço. Então nós vemos numa família, às vezes, de 5 pessoas, o pai, a mãe e os irmãos, nós temos irmãos que se amam e temos irmãos que se odeiam. Temos filhos que odeiam os pais, temos pais que odeiam os próprios filhos. Casos de assassinato, o pai mandou matar o filho porque ele ganhou na loteria. O filho mandou matar a mãe e o pai para poder ganhar a herança, ganhar um seguro bancário. Então nós vamos vendo esses absurdos do ponto de vista biológico, porque é a própria, entre aspas, né, cria atacando os seus genitores, já que também pertencemos ao reino animal com consciência, no período nominal, mas a gente vê que essas situações vão ocorrendo no nosso dia a dia. E não conseguimos, sem o conhecimento das vidas sucessivas, sem o conhecimento da lei da reencarnação, ficamos em dúvida, nos revoltamos e acusamos Deus de injustiça. Como uma família se odeia, como irmãos podem se odiar tanto, como mães têm a capacidade de jogar os seus próprios filhos numa lata de lixo, como pais conseguem matar o próprio filho. E somente, meus irmãos, a reencarnação pode explicar essas situações. Os laços de família formados com interesses materiais, casamentos que são feitos na base puramente da atração sexual, da atração financeira, da atração física, da beleza física, eles se acabam juntamente com a matéria, se acabam com o tempo, porque não existe o amor verdadeiro, existe a paixão, existe a atração sexual puramente. Então essas relações, essas famílias, esses núcleos de famílias montados em cima da base de areia, que é a riqueza, a beleza, o status social, eles se acabam com o tempo. E aí, quando o dinheiro acaba, o amor sai pela janela, é um ditado muito popular, né? Então a gente vai vendo as convivências e as pessoas vão mudando e o casamento vai embora. E aí nós vemos o codificador falando no capítulo da indissolubilidade do casamento que o divórcio foi criado pelos homens, porque o que Deus junta, o homem não separa, né? E antigamente, não é que eu seja fisicamente, né, já na terceira idade, mas minha mãe conta, né, nós 40 anos, 30 anos atrás, as pessoas se esforçavam para consertar os seus relacionamentos. Hoje as pessoas trocam como se troca de celular, né? A primeira briga já separa, já sai. E eu aconselho a vocês um filme muito interessante chamado Gente como a Gente. Tá? A direção de Robert Redford, é um filme antigo, de 1976, mas que fala exatamente sobre esses dramas familiares, inclusive ganhou Oscar, né? A direção e os atores ganharam Oscar pelo seu papel. Então, fala exatamente gente como a gente. Os problemas familiares dentro de famílias que foram criadas exclusivamente em bases materiais, sem o amor verdadeiro, sem o ideal de sentimentos. E nós vemos também, por outro lado, famílias, né? Essas famílias voltadas em laços puramente materiais e de interesse, né? Nós vamos ver a questão da genética. Por que pessoas com pais inteligentíssimos, com caráter ilibado, têm filhos marginais, pessoas que reencarnam com uma maldade entranhada em seu ser, filhos de pais boníssimos, de mães bondosas, e as crianças nascem
né, com uma revolta, com ódio. E aí nós vamos recorrer, como sempre, à base da codificação, em O Livro dos Espíritos, na questão 207, onde Kardec questiona as semelhanças físicas e morais. E os benfeitores respondem ao eminente codificador: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Por quê? Porque já existia antes da geração do corpo. Entre os descendentes das raças, há apenas a consanguinidade. Então, meus irmãos, os espíritos esclarecem. Às vezes aquele espírito que está reencarnando ali é uma vítima nossa do passado. E existe um jargão, vamos abrir um parênteses aqui, na doutrina, que as pessoas dizem assim: é seu inimigo do passado, não é vítima. Na maioria das vezes, é nossa vítima. E aí reencarna como aquela criança que o seu espírito reconhece dos seus genitores e o ódio vem. Eu tinha um amigo, perdi o contato, infelizmente, com esse meu amigo, em que a filhinha dele, quando nasceu, ia no colo de todo mundo. Pegava ela no colo, ela ria, ela brincava. Ela não suportava ficar no colo do pai. Parecia que ele estava enfiando agulhas embaixo da perna da criança, porque quando ele segurava ela, ela gritava, ela ficava vermelha, e ele se desesperando, né? Não tinha uma religião definida. Qual a sua religião? Eu sou católico. Não tem religião, diz que é católico. Então ele não tinha aquela religião definida, não encontrava as respostas e me chamou a um canto para conversar. Éder, a minha filha me odeia. Ela é um bebê, ela me odeia. Eu sinto, eu não posso olhar para ela que ela fecha o rosto. O que eu fiz para essa menina? E aí eu fui explicando devagar a questão da reencarnação e ele me pediu socorro, né? E recorrendo ao nosso querido Divaldo Franco, ele fala sobre essa questão da animosidade dos filhos com os pais e orienta que, durante o sono do corpo físico daquela criança, que os pais que tenham dificuldade com esses filhos, né? E nós aqui, graças a Deus, não temos dificuldade com os filhos, que sentem à beira da cama ou do berço e peçam perdão àquela criança que está dormindo. Porque o corpo dorme, mas o espírito está em estado de vigília. E ele vai entender, e com o tempo o ódio vai se transformar em tolerância. A tolerância se transformará em compreensão, a compreensão em paciência, a paciência em amor. Então, a orientação que os benfeitores nos dão é que se faça isso, que se peça perdão e procure, no período da gravidez, não discutir, receber aquela notícia, aquele ser com todo carinho, com todo amor, porque o Espírito ouve. O Espírito ouve. E quantas situações nós estamos vendo no período da gravidez, esse momento tão dignificante, em que a criatura vira criador, co-criador, né? A geração de um novo ser humano, a espécie humana, e a gente vê brigas, discussões, e o espírito que está ali, ligado àquele óvulo, está escutando tudo, e muitas vezes é repreendido, porque eu não queria, porque isso e aquilo, e aquela criança vai ouvindo isso. E aí depois os pais não sabem porque do ódio, porque da rejeição daquela criança. Se é um irmão que nós abandonamos no passado, devemos amar mais. Mas não. O que muitas vezes nós fazemos por ignorância é chamar aquele filho problemático de ovelha negra. Né? Ainda é um termo racista. Por que não pode ser ovelha branca, né? Não, é ovelha negra. É um termo racista até. Então chama aquele filho problemático de ovelha negra da família. Mas é aquele que precisa ser mais amado. Porque Jesus nos diz: quem precisa de médicos são os doentes. Vamos fazer um paralelo com a casa espírita também. Que todos aqui somos uma família espiritual. Quantos irmãos, irmãs, pais, filhos, né, almas gêmeas, né, do passado, usando um termo romanceado, né, de almas gêmeas, quantos estão aqui
E a gente não está reconhecendo, só reconhece. Poxa, eu me dou tão bem com o Paulo Jorge, me dou tão bem com o Márcio, me dou tão bem com o fulano, com a Cláudia, com o Ciro, meu Deus. Parece que nós somos irmãos. A gente praticamente se vê 2, 3 vezes por ano. Olha só, mas é o quê? Olha a convivência espiritual. Estamos aqui todos. E aí na casa espírita só tem o quê? Doentes. Porque a espiritualidade está aí para nos auxiliar. Porque a casa espírita tem uma faceta de hospital. Ela é oficina, ela é escola, ela é templo, ela é lar e ela é hospital. Joana de Ângeles já nos fala sobre isso. E a faceta de hospital, os médicos não somos nós. Os médicos são os espíritos amigos, que coordenam os trabalhos desta casa há 90 anos. Dessa vez eu não errei, né, Paulo? 90 anos. Então, há 90 anos, a espiritualidade está aqui, auxiliando os trabalhos desta casa, conduzindo os trabalhos, e todos aqui somos o quê? Doentes. Doentes do corpo, doentes da alma. Então, muitas vezes, eu olho para o meu irmão, ou aquele que está aqui à frente, com uma responsabilidade imensa, e acho que ele é melhor do que eu. E aí começo a colocar ele como exemplo, e nosso exemplo é Jesus. E como ele é doente também, em outro estágio, né, eu posso estar com uma virose, né, e o irmão que está aqui na frente está com câncer espiritual. Precisa trabalhar mais, mas eu já começo a olhar ele como exemplo, e aí eu vou seguir. Mas como somos humanos, nós falhamos. E aí vem a decepção, e vem a revolta, e a gente esquece que os médicos não estão aqui. Os médicos estão do outro lado. Então é preciso que nós, irmãos, possamos compreender as nossas limitações. Possamos enxergar naquele que está ao nosso lado, na casa espírita, e notadamente dentro do lar, irmãos tão doentes quanto nós, que precisam da nossa compreensão, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, muito será exigido. Então nós precisamos exatamente mudar a nossa visão em relação à família. A família somos todos nós. Irmãos de humanidade é aquele irmão que está passando agora lá na rua com carro. É o motorista de ônibus, que nós às vezes maltratamos. Né? É o trocador, que às vezes não tem troco e nos tira 5 centavos e a gente cria um escândalo, que ele está construindo uma casa no Novo Portinho, com os 5 centavos que ele tira da gente. Né? Então, nós criamos essas situações de indignação com o próximo. E Jesus exatamente diz: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Quem são a mãe e os irmãos de Jesus? Somente aqueles que fazem a vontade de Deus. E Jesus também nos fala, no momento nos seus evangelhos, que meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Será que nós estamos nos amando suficientemente? Ou a gente está pronto para apedrejar aquele que está caminhando, que está se esforçando mais do que nós? Eu tenho preguiça, o outro não tem. Ele avança mais do que eu, naturalmente. Se eu dou um passo, ele dá 10, ele vai chegar primeiro que eu. Mas o que eu faço? Eu apedrejo o irmão. Dentro do lar, a mesma coisa. Se ele não faz do jeito que eu quero que ele faça, está errado. Porque eu quero moldar o outro. Olha o egoísmo, meus irmãos. Olha o egoísmo. Eu quero que o outro seja do jeito que eu penso que ele deva ser, e não do jeito que ele é. E aí vem aquela teia de frustrações. Meu Deus, que decepção. Eu achei que eu estava casando com um príncipe e fui ver um sapo. Mas que decepção é essa? Ele continua a ser exatamente o que é. E aí, parafraseando o eminente Alziro Zaru, fundador da Legião da Boa Vontade, ele dizia o seguinte: elogios e críticas não modificam ninguém. Cada um continua a ser aquilo que é. Então não adianta criticar, porque quanto mais você critica, psicologicamente, a pessoa vai fazer aquilo de propósito, porque ela sabe que ela está te atingindo, e é uma defesa dela, Ela vai continuar te atacando e fazendo aquilo, por quê? Porque você quer moldar ela,
E aí vem as decepções. Por quê? Eu acho e jogo todas as minhas expectativas no outro. Esqueço de mim e jogo as expectativas no outro. E o outro é o outro, ele vai agir como tal e não preenchendo as minhas expectativas, vem a frustração. E junto com a frustração vem a revolta. E junto com a revolta, a discussão, a briga no lar. Principalmente na hora das refeições. Vocês já repararam nas novelas? Todo mundo briga na hora da comida. Não é? E aí nós temos duas situações muito nocivas à saúde. Primeiro, que você vai estar engolindo veneno. Segundo, que você está mexendo com o seu organismo, está bombardeando o seu organismo com sensações que ele não deveria estar passando naquele momento. E aí, lembrando, né, o livro de Ramiro Gama, do Chico Xavier, falando sobre o Chico Xavier, lindos casos de Chico Xavier, ele conta que o Chico foi visitar uma irmã, como ele sempre fazia, e ele deu de cara com uma fruteira cheia de bananas d'água, sabe? Aquela banana d'água amarela, bonita, né? Cheirosinha. E o Chico, ele ficou com água na boca quando ele adentrou a casa daquela irmã e deu de cara com aquela fruteira na copa. A sala ele conseguia ver a copa e ele começou mentalmente a falar: bem que ela podia me oferecer uma banana. E ele torcendo para ela oferecer. Quem de nós aqui já não passou uma situação dessa, né? Você vai, aquele cheiro, aquele bolo, ai que bom, a Ana Lúcia está fazendo um bolo, ela vai me oferecer. Aí a pessoa não te oferece, você sai frustrado, revoltado, né? Com a pessoa chamando de mão de vaca e vamos em frente, né? E aí, muito bem, o Chico estava lá, aquela fruteira maravilhosa, e ele mentalmente olhava ela falando, e ele com aquele sorriso angelical, mas por dentro: minha irmã me oferece aquela banana, olha, ela vai vir com o lanche, ela vai vir com a banana. E nisso Emmanuel, se eu tivesse um mentor desse, meu Deus do céu, acho que eu surtava, porque ele apareceu do lado do Chico e falou: Chico, você quer comer aquelas bananas, Chico? Eu gostaria, né? Isso tudo mentalmente, né? Então tá, então você presta atenção no que vai acontecer agora. Nisso o Chico, né? Não é para ninguém parar de comer banana não, hein? O Chico para e olha e começa a escutar uma algazarra vindo da rua. Uma barulheira, gritaria, sabe? E aquela multidão, aquela gritaria, e de repente ele vem adentrando pela porta várias entidades em dificuldade espiritual, entidades com uma vibração péssima, em algazarra, foram na fruteira, fizeram miséria com aquelas bananas. Ramiro Gama não descreve qual foi a miséria que eles fizeram com aquelas bananas, e saíram em algazarra. Aí o Emmanuel pergunta para o Chico: Chico, você quer comer a banana ainda? Aí o Chico abaixou a cabeça. Quando a irmã ainda ofereceu a banana: não, eu estou satisfeito, o estômago doendo, não estou satisfeito, minha irmã não precisa se incomodar, e foi embora. Então, e aí nós temos que elogiar a postura das religiões em que as pessoas oram perante as suas refeições devido a isso. Então, no momento da alimentação, é o momento da reflexão. Nós vamos estar alimentando o nosso corpo. Não é um momento de discussões, de briga. Vou fazer um DR na hora do almoço. Aí quebra o pau na hora do almoço, vai engolir veneno. Então que a gente possa, pelo menos nesses momentos também, refletir que nós vamos estar alimentando o nosso corpo e não criarmos situações com os nossos familiares nesse momento. Procurarmos sempre a paz. Porque hoje as famílias, elas estão tão desagregadas, né, do ponto de vista assim, no geralzão, numa visão holística do todo, a gente olha famílias totalmente desagregadas. Outro dia eu estava no shopping, passei para comprar uma roupa, e aí eu sentei na praça de alimentação. E aí eu vi uma cena muito curiosa, né? O casal que há 10, 15 anos atrás, marido, mulher, os filhos, todos sentados, com um mutismo completo, e todos eles com seus smartphones, né? Todos eles clicando no smartphone. Eu falei: só falta eles estarem conversando entre eles com o smartphone. Não se trocavam uma palavra sequer, desde do garotinho até a mãe, cada um com seu aparelho, sentados comendo. E hoje nós vemos isso.
Excetuando-se o caso que cada um chega no horário em casa, mas há um momento que todos devem estar juntos, procurar conversar, e nós vamos afastando os nossos parentes, os nossos filhos de nós, porque às vezes a criança chega e quer comentar sobre o seu dia na escola, e a gente diz, não, porque agora eu estou vendo a minha novela, não, porque agora vai estar acontecendo o jogo do Flamengo, não, porque esse filme é muito importante para a minha vida. O seu filho não é, mas o filme é. E aí cresce aquela criança e se torna aquele jovem que não vai mais falar nada com você, que vai se afastar de você. E aí o pai e a mãe se desesperam e recorrem, mas o que eu fiz de errado? Eu dou tudo para esse menino, só não dá atenção. Então, muitos problemas com a nossa parentela corporal, porque muitos das nossas vítimas não se tornam amigos, é pela falta de atenção que a gente dá aos nossos familiares. Porque nós tratamos muito bem dentro da casa espírita, mas quando saímos da casa espírita somos algozes. Mas, Éder, como resolver essa questão? Jesus diz o quê? Amai os vossos inimigos. Mas ele não manda ir na casa do inimigo. Então, se não há possibilidade da reconciliação, ame de longe. Ame de longe, vibre o bem, o amor, porque se ele não te perdoar, a responsabilidade é dele, não é mais sua. Nosso maior problema é o sentimento de culpa. A culpa destrói qualquer ser humano. Mais à frente, os espíritos dizem assim: as semelhanças morais entre pais e filhos decorrem devido à simpatia entre os espíritos, atraídos pela similitude de suas inclinações. Então é evidente que se os pais dão exemplo desde pequenininho à criança, levando na instituição, evangelizando, praticando no lar o que ele faz dentro da casa espírita, aqueles irmãos vão ter uma moral parecida com seus pais, porque estão seguindo exemplos. Mas não adianta o pai e a mãe trazer a criança à evangelização se em casa ele não faz. Porque a criança ela vai vir aqui aos sábados, de 4 às 8, jovens, a infância, de 4 às 6, e chega em casa, os pais não dão um exemplo, então ele vai ver, poxa, é uma teoria bonita a questão da evangelização infanto-juvenil, mas não funciona, porque meu pai e minha mãe não utilizam isso dentro do lar. Então nós temos que ter cuidado, que ao trazermos os nossos filhos à casa espírita, nós também temos que dar exemplo, porque a casa espírita não é um educandário comum, é um educandário moral. E muitas vezes nós legamos aos nossos filhos ao abandono moral. Damos a instrução, mas não damos a educação moral. E aí eles não crescem moralmente. E depois nós atribuímos a ele, são ovelhas negras da família. Mas de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é nossa. Mais na frente, nós vamos ver as famílias por laços espirituais. E olha que bonitinho, né? Esse desenho é lindo, eu até estava falando com a Rose, né, Rose? Essa cena é linda, porque você veja um casal, se reencontrando e ficaram juntos até o fim, não tiveram filhos, ficaram juntos até o fim, e os espíritos nos dizem que as famílias por laços espirituais são duráveis e se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos por meio de muitas migrações da alma. São esses espíritos que traçam o mesmo objetivo comum, espiritual, que os anos vão passando, os cabelos vão caindo, as orelhas vão crescendo, os narizes, o corpo não é mais escultural, sai de violão, vai para pera, e o amor continua o mesmo, o carinho continua o mesmo, porque são famílias duráveis, laços espirituais. E com certeza, após a desencarnação, se reencontrarão no mundo dos espíritos. Olha que coisa bonita. E aí eu me lembro de uma história de um irmão que ele frequentava a casa espírita, tinha muita fé na espiritualidade,
mas vivia em clima de guerra com seus filhos. Então ninguém compreendia ele na família dele. A mulher era contra ele, a filha era contra ele, o filho era contra ele, então ele ficava desesperado, amargurado, vivia na casa espírita, frequentava, e ninguém valorizava ele, até que um dia ele veio a desencarnar. E no seu íntimo, ele sempre quis saber quem eram os seus familiares espirituais. Aquela dificuldade toda, pelo seu mérito, foi parar no umbral, lá em nosso lar, que as pessoas acham que nosso lar é numa esfera evoluída, é lá no umbral nosso lar. E aí ele foi parar lá em nosso lar, ficou nas câmaras de retificação, ainda tinha a revolta dentro dele, e aí foi tomar aquela sopinha que a gente viu no filme com o André Luiz e começou a perguntar, né, o enfermeiro: eu gostaria muito de conhecer a minha família espiritual. Eu gostaria muito, porque eu sinto uma falta deles, porque aqueles que viviam na terra, eu estava cercado de inimigos na terra. Eu queria muito conhecê-los. E os espíritos amigos disseram: você não está preparado ainda, meu irmão. Não, eu quero, não, agora não. E ele trabalhou, foi acumulando bônus hora, até que chegou o momento que ele foi pedir autorização e obteve. Meu irmão, os seus familiares, a sua família espiritual ainda se encontra encarnada. Mas nós vamos pegar o aeróbus, vamos descer, vamos até lá, a região que ele se encontra. E ele ficou emocionado com aquela situação, né? Colocou a sua vestimenta, entrou lá naquele veículo, ultra leve, ultra rápido, e chegou até as esferas espirituais e começou a verificar que a família espiritual dele vivia no Brasil. E ele se emocionou. Uma lágrima desceu em seu olho. São brasileiros, são patrícios. Olha que coisa boa. E a nave foi descendo mais. Chegou o momento que disseram: daqui você vai volitar. Olha que merecimento. Desceu volitando. E ele começou a descer, e era na região sudeste a família dele. Nossa, poderiam ser paulistas, né? Capixabas, mineiros, cariocas. E ele foi vendo que estava sendo encaminhado para o Rio de Janeiro, notadamente na região dos lagos. E ele foi vendo que era Cabo Frio, passou ali por São Pedro da Aldeia volitando e foi chegando até Cabo Frio. E ele olhou por cima: meu Deus do céu, eu era cabofriense também. Eu nasci em Cabo Frio, meu Deus, será que eu esbarrei com eles no supermercado? Será que eles eram da minha casa espírita? E eles foram descendo. Ele: não, Novo Portinho não. Novo Portinho não. Começou agora esse bairro, meu Deus do céu, tão perto, meu Deus, tinha 3 casas lá, eram meus vizinhos. E ele foi descendo e parou, quando o Espírito segurou na mão dele e falou: ali está a residência da sua família espiritual. Que ele olha, era a casa que ele havia vivido. Meu Deus, venderam a casa. Ele não estava acreditando. E foram acompanhando até a entrada, e ele viu a mulher dele lá. E aquela imagem, ele ficou arrasado com aquela imagem, que a família espiritual dele, na realidade, eram a todos aqueles que conviviam com ele. Então, meus irmãos, não vamos ficar preocupados. Quem é a nossa família espiritual? É isso, a família espiritual está aqui, ao nosso lado. Aqueles que estão no nosso lar são a nossa família espiritual. Vamos procurar olhar para eles com mais ternura. Não dá para amar ainda, Éder. Tolere. Éder, eu perdi a paciência. Não perdeu, quem tem não perde. Né? Então tolera, porque às vezes as pessoas usam termos inatingíveis do ponto de vista prático. Meu irmão, você tem que ter paciência. Esse conceito de paciência é muito vago para a pessoa. Então, você tem que tolerar. Opa, tolerar já dá. Né? Olha, ele falou, me irrita quando ele fala. Olha a técnica, ó. Tem gente que se engasga, mas é um processo. Na primeira vez eu me engasguei, né? E assim a gente vai levando, né? Então, essas famílias por laços espirituais, elas duram pós-vida, ficam. E muitas vezes estão espalhadas nos nossos vizinhos, no ambiente de trabalho, no ambiente da faculdade, na escola, né? Às vezes o vizinho é até o irmão que reencarnou ali para te dar um apoio. Você vai ficar numa família de reajustamento, numa família problema, então vamos colocar
a sua parentela espiritual espalhada, a próxima, para te dar apoio. E aí a gente vê que um amigo faz muito mais por nós do que os nossos próprios familiares. São os nossos parentes nos auxiliando. Então vamos lá, meus irmãos. Na questão 204, o codificador fala sobre parentesco, filiação e laços de família. E os espíritos respondem a ele: a sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores, já falamos, as nossas vítimas, né? Daí, muitas vezes, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Então, é aquele vizinho, é um colega, eu olho, meu Deus, que amizade, não conheço a pessoa, não sei nada da pessoa, e o meu santo bateu com o dela, né? Assim que a gente fala, né? E tem o inverso também, meu santo não bateu com o dele, aí tem que ter mais atenção, mais carinho para ver o que está acontecendo, né? Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, continua o codificador na questão 205 do Livro dos Espíritos, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso empregado pode encontrar-se um espírito que esteve ligado a vós por laços consanguíneos. E aí a gente tem um comércio e massacra o nosso funcionário, né? Aí a gente vai lá no Evangelho, os superiores e os inferiores, o homem de bem na terra, qual deve ser a postura do homem de bem, a postura do verdadeiro espírita? E muitas vezes nós maltratamos aqueles que trabalham conosco e que estão numa posição hierárquica inferior à nossa, esquecendo que muitas vezes aquele que está ali conosco pode ter sido um parente muito caro a nós. E nós estamos cometendo pela segunda vez o mesmo erro. Então temos que ter muita atenção no trato com as pessoas, porque pode haver ali um parente nosso de outras vidas. Vamos lá. Aí vem um ponto muito importante, porque a gente fala sobre parentesco corporal, espiritual, vamos dar a solução, se é possível ter, né, um método para caridade com os familiares. A gente tem caridade com o irmão em situação de rua, nós temos caridade com aquele que chega com problema de obsessão na casa espírita, nós fazemos atendimento fraterno com pessoas em desajuste emocional, né? Nós damos sopa, mas a caridade com os familiares dói, é difícil, porque mexe com o nosso orgulho e com a nossa vaidade. Então vamos lá, como é que a gente faz caridade com os nossos familiares? Utilizando a máxima da interpretação da caridade para Jesus. Kardec pergunta como é que Jesus entendia a caridade. Essas três palavras, BIP, hoje nem se usa mais, gravem isso. Eu não sei, eu sei que caridade segundo Jesus é BIP. Uma vez, um jovem da mocidade me falou isso. Ok, meu filho, é BIP. Hoje é celular, mas eu já usei BIP também. Então vamos lá. Benevolência com todos, vamos ser bons. O que nós possamos fazer ao próximo, o façamos com amor, com carinho, com atenção, indulgência com as imperfeições. Não é para pegar o telefone, e geralmente aquela caridade fofoqueira, né? Que a gente liga para dizer, eu vi Paulo Jorge cambaleando saindo do botequim, Márcio, olha lá, hein? Você fica botando ele aqui na frente, e o Paulo Jorge estava com a pressão alta, entrou lá no bar para tomar um remédio e veio com a mente enevoada e teve que se sentar à beira, mas aí a caridade fofoqueira liga para dizer que ele estava bebendo. Vocês entenderam como é que funciona? Quando me ligam para dizer assim, a gente tem que orar muito pelo irmãozinho, é fofoca. É fofoca. Então, vamos ter indulgência, porque todos nós somos doentes. Todos estamos no hospital. Então vamos ser indulgentes. Se a imperfeição dele não está atrapalhando o grupo, vamos chamar num canto e vamos conversar com ele. Se ele não enxergou, tem que ter um processo de crítica, de autocrítica, com muito carinho, né? Vamos conversar com o irmão. E por fim, perdão das ofensas. Pisou no seu pé, perdoe. Não é para oferecer o outro para pisar, não.
Jesus só pede para perdoar, perdoe. E aí perguntaram a Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão? 70 vezes 7, 490. Né? Mas é por cada falta que ele cometer, porque senão a gente vai contando, né? 489, 490, acabou. Não, é por cada falta que a pessoa cometer. Então é indefinidamente. Então, caridade para com o familiar, utilizando o BIP: benevolência, indulgência e perdão. Esses três não é difícil, gente. Tem que praticar, né? A gente dirige carro, dirige avião, isso e aquilo, anda de bicicleta, por que não pode aplicar o BIP também? Né? Vamos lá, está lá no Livro dos Espíritos. Na sua origem, o homem possui instintos, mais avançado e corrompido possui sensações, mais instruído e purificado possui sentimentos. O irmão Lázaro nos fala isso, lá no Livro dos Espíritos e também no Evangelho. E aí nós vamos ver que, na maioria das vezes, nós utilizamos contra os nossos familiares as sensações e os instintos. A gente coloca o sentimento embaixo da mesa. E aí parte para agressão física, instinto. Parte para a sensação, provocar o outro para ver ele perder a paciência. Quero ver a sensação que eu vou causar nele. E a gente deixa de ter o sentimento, a compreensão, o amor, a paciência, o calar-se, porque quando um não quer, dois não brigam. A gente deixa isso de lado. Mais adiante nós vamos ver. Pois bem, Lázaro continua: para praticardes a lei de amor, que é uma lei que nós precisamos colocar em prática no nosso ninho doméstico, tal como Deus a entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Aí você vai numa festa, aí está lá a família, a pessoa serve a família dela todinha e deixa você de fora. Olha o egoísmo ainda. Olha a questão da cria, primarismo animal. A cria primeiro, depois os convidados. Aí você está ali junto, mas aí serve um, serve outro. Quando não passa com a bandeja no alto, né? Fazendo alterofilismo. Serve os parentes e deixa os outros de fora. O coleguinha do filho não come, mas o filho vai comer primeiro que ele. Então a gente não está praticando a lei de amor. Mas nós não somos cristãos, não somos espíritas? Pois bem, há muitos cristãos sem Cristo. E Lázaro nos chama a atenção sobre isso. O amor, leia-se com os familiares, é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do vosso coração a centelha desse fogo sagrado. Fenelon, o outro grande espírito que nos traz essa mensagem. Então todos nós podemos amar. Eu só amo se me amar, vai ficar sozinho. Então ame. Se ele não te ama, ame. Se a pessoa te odeia, ame. Se ele pisa no teu calo, ame. Jesus nos diz isso: amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos aqueles que vos perseguem e caluniam, orai por eles. Mais na frente nós vamos ver: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Jesus já nos diz: Jesus, eu não amo a mim mesmo. Aí Jesus, olha que situação interessante do mestre. Ele pega os 10 mandamentos de Moisés, a primeira revelação, e transforma em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque quem ama ao próximo não rouba, não deseja a mulher do outro, né? Quem ama a Deus não vai adorar ídolos, vai fazer a adoração espiritual. E ele resume os 10 em 2. Mas aí vem aquela argumentação: mas eu não consigo me amar, como é que eu vou amar o próximo? Aí Jesus vem, no final da sua trajetória em João, e nos diz assim: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. O novo mandamento eu vos dou. Então vocês vejam que ele pegou os 10, transformou em 2, e pegou os 2 e transformou em 1. Então, ame o próximo como eu o amo. Façai ao outro aquilo que gostaria que ele vos fizesse. Essa é a mensagem do Cristo, e que a gente fica há mais de 2000 anos batendo na mesma tecla.
Gente, eu estou lendo aqui para vocês, esse nosso estudo, essa nossa reunião familiar, coisas escritas no século XIX, atualíssimas. Coisas escritas pelos apóstolos de Jesus há mais de 2000 anos atrás, tão atuais e tão difíceis de ser implementada pelo nosso orgulho, pela nossa reticência no mal, a gente freia os nossos sentimentos com o familiar. Isso é muito complicado, porque a oportunidade que nós estamos tendo na presente encarnação é única. A fila é imensa no plano espiritual. E o que nós estamos fazendo do nosso tempo nesse planeta de provas e expiações em transição planetária para mundo de regeneração? Nada. É somente a questão biológica, nascer, crescer, reproduzir, morrer, e o plus, e o bem que a gente pode fazer. Nós não vamos levar nada. Os faraós achavam que levavam tudo, que construíram as suas tumbas em pirâmides. Mas nós vamos levar nada a não ser as nossas boas ou más ações, o nosso crescimento moral. Esse é o mandamento, está lá em João 13:34, na Bíblia Sagrada. É só conferirem lá o resumo dos 10 mandamentos em um único mandamento. O defeito do outro pode ser o seu. Ela chegou, encostou perto da janela, chamou o marido e disse assim: olha só a vizinha ali, ó, não sabe nem lavar roupa. Olha só que lençol encardido. Meu Deus do céu, só fica comprando surf e dá nisso. Em vez de comprar Ariel, compra surf. E olhou aquela mancha, e todo dia que ela olhava, a roupa da mulher estava mais encardida, mais suja e mais empoeirada. E ela toda vez chamava o marido: tá vendo? Olha só, é porca, é preguiçosa essa mulher. E um dia ela chegou na janela para criticar novamente, e ela olhou e chamou o marido: vem cá, meu bem. Ele olhou: o que foi, minha filha? O que foi dessa vez? Olha só a frase, dessa vez. É a repetição. Olha só, aprendeu a lavar roupa. Deve ter contratado uma empregada, trocou a marca do sabão em pó. Aí o marido olhou para ela e falou assim: não, fui eu que lavei. O quê? Você lavou a roupa da vizinha? Não, minha mulher, eu lavei a janela aqui de casa. Então, gente, a gente fica criticando o outro, o defeito é nosso. A dificuldade é nossa, porque aqui só tem vítima. Todos nós somos vítimas. O outro é culpado. Então, na hora de virar, vidraça ninguém quer. Agora todo mundo quer ser estilingue. Porque tacar pedra é muito fácil. Jesus diz: atire a primeira pedra aquele que não tem pecados. Então temos que ter muito cuidado. Aprender a conviver com o próximo. A convivência é um desafio da raça humana. A convivência é um desafio da raça humana. Porque vocês podem ver nesses programas de televisão que eles colocam várias pessoas no mesmo ambiente, sai briga, sai fofoca, isso, aquilo, aquilo outro. No trabalho a mesma coisa. Onde você vai que tem ser humano, tem dificuldade. Está sempre acontecendo uma fofoca, é na casa espírita, é em casa, é na rua, em qualquer lugar. Então vamos aprender a conviver, não nos afetando com as críticas infundadas do outro. Está me apedrejando? Que bom, porque mangueira só é apedrejada as que tem manga, as que não tem não são. Então, se nós estamos sendo apedrejados, e a gente, no nosso raciocínio, conversando com amigos, enxergamos que não merecemos tal, louvemos a Deus, porque estamos produzindo frutos. Então, gravemos isso. A mangueira só é apedrejada aquela que produz fruto. Aquela que não produz fruto, ela passa ilesa. Então vamos aprender a conviver. Vamos tolerar. Não dá para amar ainda. Tolere. E aí, para a gente encerrar, uma reflexão. Aquele que te recrimina, compreenda. Eu vou ler a primeira parte, a segunda eu gostaria que vocês me auxiliassem. Aquele que te humilha, reflita. Aquele que te despreza,
Aquele que não te dá valor. Então, meus irmãos, temos condições de conquistarmos essa postura. Vamos agir ao invés de reagir. A gente está sempre reagindo. Bateu, eu bato. Falou mal de mim, eu falo. Me criticou, eu critico. Então vamos agir diferente. Vamos criar desafios em nossas vidas. Hoje eu vou aguentar a provocação. Eu vou encher a boca de água, porque aquele rapaz falou lá no centro, né, eu estava lá, ele mandou encher a boca d'água. Não enche a boca de refrigerante, de água é mais saudável, né? Enche a boca de água, respire fundo, saia, vai caminhar, mas não crie situações dentro do lar. O exercício é para hoje à noite, hein? Depois que acabar aqui. Cada um de nós chegando em seu lar, com essas vibrações maravilhosas do Trabalhadores de Jesus, vamos colocar em prática essa lição, tá? Depois eu volto e vou perguntar se deu certo, tá? Como é que nós conseguimos essa postura? Para nossa reflexão, estudando reuniões de estudo sistematizado, culto do Evangelho no lar, compreendendo as limitações do próximo, olha o BIP, benevolência, indulgência e perdão, e vivenciando os ensinamentos de Jesus renovados pelo Espiritismo. A instituição que não faz o bem, que só estuda, você não consegue o crescimento espiritual também. Então é preciso amar aquele que você nem conhece, auxiliando na área de promoção social, procurando emprestar o seu ouvido no atendimento fraterno, dando o ombro amigo, o abraço fraternal, o caldo quente àquele que necessita, o prato de sopa, o copo de leite. Isso tudo é a vivência do Evangelho de Jesus, acima de tudo, dentro do lar. Agir versus reagir. E finalizamos, meus irmãos, com a questão 919 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade já vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Que o Senhor nos auxilie, que Ele nos ampare, e que nos momentos, meus irmãos, de dor, de sofrimento, quando olhamos ao nosso redor e só enxergamos a miséria, a tristeza, o sofrimento moral, possamos lembrar daquela página milenar pegadas na areia. Porque, meus irmãos, uma noite eu tive um sonho. Sonhei que andava pelas praias celestiais com o Mestre Jesus ao meu lado, e fitando o céu com os astros estrelares, eu olhava para aquele painel luminoso noturno e via cenas de minha vida passando por ali. Notei que os momentos de alegria, de felicidade, em que eu estava com os meus familiares, os momentos de grande ternura em minha vida, eu olhava para trás e via sempre dois pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro do meu Senhor Jesus. Mas notei também que nos momentos de dor, de sofrimento, de tristeza profunda, da grande miséria humana do meu espírito, eu olhava para trás e via apenas um par de pegadas na areia. Naquele instante, com um olhar profundamente triste, decepcionado, olhei para Jesus, que estava ao meu lado, e perguntei-lhe: Senhor, por que, nos momentos em que mais precisei de Ti, Tu me abandonaste, Senhor? Por que, Jesus, quando eu estava sozinho, aflito, com fome, com sede, Senhor, Tu me relegaste ao abandono? E Jesus, com o teu olhar celestial, de sábio, profundo conhecedor das misérias humanas, fitou-me demoradamente e disse-me: meu filho, eu nunca te abandonei. Nos momentos de dor, de sofrimento, eu estava contigo. Foi nesse momento em que eu
te carreguei nos braços. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.